Olá, queridos, que a graça e a paz bendita de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus esteja sobre sua vida, esteja sobre sua mente, esteja sobre o seu coração, esteja sobre sua casa, esteja sobre a sua família, esteja sobre os seus negócios. Essa paz, esse shalom de Deus que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente, os nossos corações em Cristo Jesus, repouse sobre a sua vida nesse momento. Não importa a situação, a circunstância que você esteja vivendo, receba essa paz de Deus sobre a sua vida. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos que estavam com medo dos judeus, e as primeiras palavras dos lábios do Senhor Jesus foi: paz seja convosco. Então receba essa paz na sua vida e que com essa paz, tudo que você for fazer e tudo que você for tocar, todas as suas atividades sejam muito abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Edson Teixeira e é uma alegria muito grande estar aqui com essa programação para a gente pensar um pouco na palavra de Deus. Nós vamos começar hoje uma série de 4 ministrações e o nosso tema vai ser do poço ao palácio. Nós vamos pensar sobre a vida de um jovem de 17 anos de idade chamado José, de como é que Deus o tirou de uma situação tão caótica, tão difícil, e como é que Deus o levou a uma posição de honra, de prestígio, aonde ele foi abençoado, edificado e o nome do seu Deus foi glorificado. Então não perca essa série. Hoje nós vamos tirar um tempo para a gente começar a pensar sobre como é que a gente consegue enxergar o agir de Deus apesar das circunstâncias difíceis. Como é que a gente pode ter uma fé firme para que nada e ninguém venha roubar os sonhos de Deus para a nossa vida. Então, pegue aí o seu caderno, o seu bloco de anotações, seu iPad, seu celular, sua Bíblia, no seu aplicativo. Nós vamos estar pensando, serão 4 programas que vai ajudar muito a sua vida, de como é que você pode sobressair, pode ser mais do que vencedor, apesar de nesse momento você se sentir nocauteado, você se sentir, conforme diz o apóstolo Paulo, estamos abatidos, porém não destruídos. Então existem momentos na nossa vida que nós somos abatidos, que nós somos levados para a lona, mas foi apenas o primeiro round. Nós vamos ter o segundo e quem sabe é no segundo que nós vamos vencer. O certo é que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós vamos pensar sobre isso. Antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa agenda para esse ano de 2021, algumas mudanças que nós tivemos que fazer por causa dessa pandemia que assola o mundo e em especial a nossa nação brasileira. E eu vou estar anunciando para você e espero com muita alegria no meu coração e com muita convicção de que Deus vai abrir as portas para que você possa estar participando conosco em uma dessas caravanas. Participando através da oração, participando estando presente, participando através da colaboração. De uma forma ou de outra, eu gostaria muito que você estivesse fazendo parte dessas caravanas. Nós tínhamos agora a última semana de março, nós tínhamos a nossa caravana para o Nordeste, na cidade de Montes Altos, no Maranhão, que seria, na verdade, a continuidade da nossa caravana do ano passado, que teve que ser interrompida por causa também da pandemia, da Covid-19. Então, estava certo para irmos agora em março. O que nós resolvemos fazer enquanto a vacina não chegou a todas as pessoas ainda no Brasil? Então, por prudência, nós vamos estar enviando apenas uma equipe, a equipe do projeto Loja Solidária, que é uma tenda enorme. Lá tem mais de 60 mil peças de roupas
que vão ser distribuídas à população em uma tenda. Vai ser feito um trabalho de evangelismo, mas essa caravana não vai ser aberta para todos os voluntários, apenas para a equipe do Josué, lá do projeto Tenda Loja Solidária da cidade de Telêmaco Borba, no Paraná. Várias pessoas dessa igreja que já são acostumados a trabalhar com essa loja, que é uma tenda enorme, que atende um número imenso de pessoas durante uma semana toda. Então eles vão estar indo do dia 30 de abril ao dia 8 de maio para essa cruzada abençoando as pessoas. Então não é uma caravana aberta para as pessoas, para os voluntários, é apenas para essa equipe do projeto Loja Solidária lá do Paraná, dos irmãos da Igreja Batista Betel e de demais denominações da cidade que se unem para fazer esse trabalho de evangelismo e ação social através dessa loja. Então, eu estou comunicando isso para que você esteja orando para que Deus abençoe essa caravana, orando para que Deus abençoe esses irmãos que vão estar indo lá, todos eles tomando as devidas precauções, usando máscara, álcool gel, todos eles também com o exame realizado, para não oferecer nenhum perigo para a população dessa cidade, e fazendo todas as coisas de forma sábia, inteligente e de uma forma muito organizada, como eles sabem fazer. Então orem para essa cruzada de 30 de abril ao dia 8 de maio, aonde os nossos irmãos estarão lá. Depois nós vamos buscar uma cidade no Maranhão, para que possivelmente no mês de setembro, entre agosto e setembro, nós vamos estar realizando a nossa cruzada de evangelismo e ação social em mais uma outra cidade no estado do Maranhão. Por enquanto não temos a data definida, porque estamos aguardando o avanço dessa vacinação em todo o Brasil. Estamos orando para que não falte vacinas e para que toda a população brasileira seja vacinada o mais rápido possível, para que a gente possa trabalhar também com mais segurança. Então, orem por essa equipe que vai estar chegando no Maranhão. Orem também pelo pastor Josué Maia, que é pastor lá em São Luís, no Maranhão. Ele vai estar ajudando, ele é o nosso coordenador do projeto Compaixão lá, e ele vai estar dando uma cobertura para o Josué, lá do Paraná, chegar com a equipe e abençoar a população da cidade de Montes Altos, lá no Maranhão. O segundo aviso que eu tenho para dar para vocês é sobre a nossa caravana para a nação do Haiti. Nós já temos as datas certas, vamos estar indo para lá de 11 a 18 de maio. Uma equipe maravilhosa vão estar chegando conosco, vai ser a nossa 24ª caravana à nação do Haiti, para a gente cuidar dos órfãos. Nós apoiamos lá 9 orfanatos, nós levamos as caravanas do Brasil nesses últimos 10 anos, 2 vezes por ano nós estamos lá. Mesmo ano passado, em plena pandemia, eu estive 2 vezes na nação do Haiti, levando recursos, abençoando. Não pudemos chegar com caravanas, mas algumas pessoas me acompanharam e pudemos assim abençoar os órfãos do Haiti. Então anote aí essa data de 11 a 18 de maio. Na segunda-feira agora eu vou estar postando nas minhas redes sociais a agência que você pode comprar a passagem, os horários dessas passagens. Nós vamos via República Dominicana, vamos chegar em Santo Domingo, vamos dormir lá e no outro dia vamos então fazer pela 9ª vez, cruzar por terra da nação de República Dominicana para a nação do Haiti. Nós vamos de ônibus para lá, é uma viagem muito emocionante, uma viagem muito abençoada. Então fique de olho aí nas redes sociais, que nós vamos estar postando os detalhes para que você possa adquirir a sua passagem e possa estar conosco. Além do trabalho que nós vamos fazer com as crianças, nós vamos ter um encontro de mulheres lá. Todos os anos, a pastora Renata Teixeira, que hoje mora na Flórida, junto com o pastor Leonardo, são os meus parceiros
eles têm realizado um encontro de mulheres, aproximadamente 400, 500 mulheres, e nós vamos estar realizando esse encontro lá no mês de maio. Vai ser simultaneamente, enquanto um grupo vai estar trabalhando com os órfãos, um outro grupo de pessoas vão estar trabalhando na cruzada, no congresso com essas mulheres. Orem por nós, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos envie os recursos, para que Deus abençoe o pastor Leonardo e a pastora Renata na coordenação desse encontro das mulheres, que tem sido uma grande bênção. E além disso, no final, no domingo, nós vamos ter aquele grande culto na igreja do meu amigo pastor Frederico Nozio, essa parceria que nós temos com esse Centro de Adoração Internacional, onde o meu amigo é pastor, uma igreja muito abençoada. Tá bom? Tá dado esses avisos, depois eu passo mais algumas informações para vocês. Nós vamos assistir agora alguns anúncios rapidinho, e eu já volto com a palavra de Deus para abençoar o seu coração. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos diretamente à palavra de Deus e nós vamos pensar nesse momento sobre a vida de José. Nós vamos tentar enxergar esse agir soberano de Deus na vida desse homem. Antes de entrarmos no assunto desse Deus todo-poderoso, Deus de José, de como é que ele nos tira de uma situação adversa, de uma situação de humilhação e nos coloca em uma situação de honra, eu gostaria de ler uma parte de um salmo que Davi escreveu. Com certeza Davi estava pensando na vida de uma mulher chamada Ana, na sua profecia de 1 Samuel capítulo 2. O Salmo 113 e o versículo de número 7 diz assim: ele ergue do pó o desvalido, e do monturo ele levanta o necessitado. Para quê? O versículo 8 diz que ele faz isso para que esse desvalido, esse que estava no monturo, possa se assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E o versículo de número 9 vai afirmar que Davi de verdade estava pensando em Ana, quando ele diz: faz que a mulher estéril viva em família e seja uma alegre mãe de filhos. Então essa profecia de 1 Samuel 2 versículo 8, em que Deus pega uma pessoa do monturo e o levanta, e pega também um necessitado e um desvalido e o faz assentar sobre os príncipes do seu povo, Davi estava vendo a forma como Deus honrou Ana na sua oração, quando ela estava em um estado de humilhação. Ana era desprezada por Penina, Ana se sentia amaldiçoada, Ana estava debaixo desse estigma de uma mulher estéril, mas na sua humilhação, ela buscou a Deus, ela recebeu a palavra de Deus, ela creu e o Senhor a honrou. Esse texto também está falando de como Deus honrou o seu filho Samuel, que foi um dos maiores profetas e sacerdotes da nação de Israel. Então, tem uma aplicação muito especial na vida de José, na vida de Ana, na vida de Samuel, também na vida do próprio Davi, que foi desprezado pelos seus pais, foi desprezado pelos seus irmãos, foi desprezado pelo Saul, o rei de Israel, foi desprezado pelos soldados, porque era apenas um garoto de gentil aspecto, um pastor de ovelha, que nem tinha sido convidado para fazer parte da reunião aonde o sacerdote ia consagrar um dos filhos de Jessé para ser rei. Seu pai nem o chamou para a reunião, porque Davi não tinha em si características alguma para ser rei. Era um desvalido, era uma pessoa que ninguém dava nada, mas esse Deus que pega essas pessoas, que enxerga tesouro aonde ninguém vê tesouro, que enxerga qualidades aonde ninguém enxerga as qualidades, que vê potencial em pessoas em que ninguém mais está vendo, ele fez isso na vida de Davi, ele fez isso na vida de José, ele fez isso na vida de Daniel, ele fez isso na vida de Ana, de Samuel, e ele pode fazer isso na sua vida também.
Não importa a situação que você esteja passando agora, mesmo que você se sinta, conforme diz o versículo 7, em um monturo. Monturo é o lugar onde se jogava lixo, animais mortos, sujeira da cidade. Era um lugar onde nenhuma pessoa limpa ficaria, nenhuma pessoa que gosta de bom cheiro ficaria. As pessoas não gostam de ficar no monturo. E às vezes nós nos sentimos como no meio de um monturo. As pessoas não enxergam em nós valor. As pessoas não enxergam em nós potencial. E é isso que aconteceu com José, é isso que aconteceu com Davi, é isso que aconteceu com Daniel. E quem sabe é isso que está acontecendo com a sua vida. Mas o Deus dos céus, que consegue enxergar o que os homens não podem enxergar, está olhando para você nesse momento e está dizendo que Ele continua tirando o desvalido do monturo e levantando o necessitado do pó, para que ele possa se assentar sobre os príncipes dessa terra. Esse texto, sendo colocado como um fundamento aqui, nos leva para um outro escrito, que é o Salmo de número 105, e a partir do versículo de número 17, nos dá o privilégio de enxergarmos a situação desses homens desde uma perspectiva de Deus. Por que eu estou usando essa expressão? O privilégio de enxergarmos a vida desses homens desde uma perspectiva de Deus. É porque eles, na época, não tinham esse privilégio que nós temos hoje. Nós temos as escrituras que nos revelam hoje como é que Deus estava trabalhando nos bastidores. Por exemplo, em José, no capítulo 50, versículo 18 e 19, os seus irmãos disseram: o nosso pai morreu e agora José vai se vingar de nós. E eles se aproximaram de José e disseram: estamos aqui como escravos. E no versículo de número 19 e 20, José vai dizer: não, gente, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus fez tudo isso para que hoje se conserve em vida muita gente, como vocês estão vendo. Então o José conseguiu fazer uma leitura da história, da soberania de Deus lá no final. Mas enquanto ele estava na prisão, na cova, sendo julgado pela mulher de Potifar com uma acusação falsa, enquanto ele estava passando por tudo aquilo, era apenas momentos de sofrimento, como Davi no deserto, como Daniel lá entre os cativos de Judá. Nós hoje temos o privilégio de ler os bastidores. A gente, por exemplo, tem o Salmo 105, versículo 17, que diz assim: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Olha o meio que Deus usou para enviar José. Poderia enviá-lo em uma caravana de honra, poderia enviá-lo em uma viagem bem mais cômoda, mas Deus tinha que treinar o caráter de José. Deus já tinha dado a profecia, Deus já tinha dado a profecia em forma de sonhos, ou através de sonhos, de que José seria um homem proeminente, importante. Então Deus começa a mover as coisas para levar José para cumprir o seu propósito, mas não o envia como uma caravana, com um homem de honra. Ele era apenas um garoto de 17 anos. Deus tinha que amadurecer o seu caráter, e o que é que Deus faz? Envia adiante deles um homem vendido como escravo. Olha só essa expressão, envia adiante. Por quê? Porque Deus queria preservar muita gente com vida. Deus queria salvar muita gente de um período de fome que haveria de vir sobre a terra. E então Deus envia esse homem na frente. Ou seja, o presente de José está sendo sacrificado para que o futuro de muita gente seja abençoado. E para que no futuro muita gente seja abençoada. E às vezes a gente não entende isso. A gente murmura quando Deus permite situações adversas na nossa vida, porque a gente não consegue olhar nessa perspectiva, na perspectiva de Deus, olhando lá na frente. Por que Deus permite nós passarmos por momentos de dificuldades?
A gente não entende, mas quando a gente começa a ler as Escrituras e esse salmo, a gente percebe que Deus está permitindo situações adversas na vida de José. Deus está permitindo que o presente de José seja um pouco amargo, para que no futuro ele possa desfrutar dias doces. E que as pessoas também sejam abençoadas e protegidas. Então veja o que é que diz o texto. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. E olha o processo. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Então não foi assim, simplesmente colocaram José em uma sala ou em uma cela. Não, ele foi colocado, diz o texto, grilhões estavam apertando ele. Ferros estavam ferindo José. Ele não tinha não era um servo como na casa de Potifar. Não, quando ele foi para a prisão, ou quando ele foi vendido como escravo lá no Egito, ele estava atado com correntes, ele estava atado com grilhões. E eu e você não gostamos disso, quando os limites são colocados em nós, quando a nossa vontade não prevalece, quando o nosso querer não é aceito, quando o nosso conselho não é tomado em conta, quando nós somos limitados, quando o nosso dinheiro não alcança, parece que tem grilhões que nos prende, quando a nossa liberdade é tirada da gente, quando a nossa capacidade de expressar, de ir e vir, a gente não gosta disso, a gente não gosta dessa expressão, grilhões, ferros. Mas olha o propósito no versículo 19, até, sempre tem um até, lembra do salmo que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer? É isso mesmo, a noite ela se estende até que a luz do sol brilhe. Então José estava passando por essa noite de lágrimas até que o sol de Deus brilhou sobre a vida dele. O sol, o nascer do sol é um novo dia, até que um novo dia brilhou. E assim é com a nossa vida. A gente não gosta dessa noite de lágrimas, mas quando a gente consegue enxergar na perspectiva de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos, a gente pode levantar as mãos e glorificar a Deus, porque a gente sabe que tem um limite, é até aquele momento isso pode acontecer, é um momento de humilhação. O apóstolo Pedro entendeu isso quando ele escreveu dizendo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele no tempo oportuno venha te exaltar. Ou seja, existe um período de humilhação, fique debaixo da poderosa mão de Deus, porque vai chegar o momento oportuno para você ser honrado. E quando Deus te honrar, vai acontecer o que aconteceu com José, vai acontecer o que aconteceu com Davi, vai acontecer com o que aconteceu com Daniel. Ninguém vai poder roubar essa honra, porque essa honra não veio por atalhos, essa honra não veio por esperteza, essa honra veio porque você soube ser paciente no período em que Deus estava tratando da sua vida. E olha, o versículo 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então veja aí, cumprimento de profecia e provação pela palavra do Senhor. São coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, mas que as duas coisas devem fazer parte da nossa vida. A gente gosta de ver as profecias se cumprindo, mas a gente não gosta de ser provado pela palavra. E o texto vai dizer, para que o sonho se torne realidade, a gente precisa passar pelo processo de provação, para termos maturidade, para que quando Deus nos colocar na posição que Ele deseja nos colocar, tenhamos estrutura para que essa posição não nos corrompa. Porque Deus nos preparou no deserto da vida, na prisão da vida, nas perseguições da vida, Deus nos deu maturidade para ocuparmos a posição que Ele desejava nos colocar. Então eu e você não gostamos desse período. Por que eu coloquei essa frase? A gente tem o privilégio de olhar hoje a vida desses homens desde uma perspectiva divina, porque a gente tem a palavra de Deus hoje. O José não tinha essa palavra,
O Samuel também não tinha essa palavra. O Abraão, então, muito menos. Abraão não tinha as escrituras para ler. Ele não tinha como dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Não existiam as escrituras completas como hoje nós podemos ter. Ler os apóstolos, ler os profetas e perceber que tudo que acontece na nossa vida, há uma mão invisível de Deus trabalhando, há um agir soberano de Deus trabalhando na nossa história, conforme Romanos 8:28, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Hoje a gente sabe disso, mas o Jó não sabe. O Jó sabe da sua história a partir do capítulo 3. Mas o capítulo 1 e o capítulo 2, Jó não sabe de nada do que está acontecendo nos bastidores. Eu e você sabemos hoje. Por quê? Porque a gente tem a Bíblia. O Jó não sabia que estava em jogo a reputação de Deus e a reputação dele. Jó não sabia que no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus tinha colocado a sua mão no fogo por Jó, quando o diabo acusa Deus de suborno e acusa Jó de interesseiro. Porque Deus pergunta para o diabo: você viu o meu servo Jó, como que ele é fiel com toda a sua casa e tal. Nós conhecemos a história. Aí o diabo diz assim: também o Senhor compra ele, o Senhor suborna ele, o Senhor cercou ele de bens, assim todo homem é fiel. Então o diabo está acusando Deus de suborno. Ele está dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor suborna esse homem. Ele só é fiel a ti porque o Senhor dá alimentação, coloca comida na mesa, os seus filhos são prósperos, ele tem muita riqueza. Então o homem que tem uma vida assim tão abençoada, é muito fácil ser fiel. O Senhor comprou Jó. E aí ele vai olhar para Jó e vai dizer assim: Jó é um interesseiro, pode tirar tudo dele para você ver, ele vai blasfemar na sua cara. O diabo está fazendo o papel dele, que é o acusador. Ele acusa Deus de suborno e acusa Jó de interesseiro. Tira a saúde, tira os bens, você vai ver que ele vai blasfemar na sua cara. Jó não está sabendo de nada disso. Então Deus coloca a sua fé em Jó, Deus coloca a sua mão no fogo para provar para o diabo que existem seres humanos na terra que servem a Deus por nada, que independente de Deus me prosperar ou não, eu nasci para ser dele. Ele vai provar para o diabo que há a possibilidade de um homem servir a Deus por nada, porque o diabo está dizendo para Deus que o homem é interesseiro e o homem só serve a Deus se for a troca de alguma coisa. Então Deus coloca isso em jogo, mas Jó não está sabendo. Eu e você hoje lemos a história de Jó e a gente conhece o capítulo 1 e o capítulo 2. Jó está aqui embaixo, no mundo dos homens. Jó está sofrendo. Jó tem úlcera no seu corpo. Jó está sendo abandonado pelos seus amigos. Jó está sendo amaldiçoado. Jó está perdendo tudo. Jó está sendo abandonado até pela sua esposa. Jó perdeu seus filhos. Ele está aqui nesse mundo nosso de lutas, de angústias, sem saber o que está acontecendo no mundo espiritual, de que há uma guerra entre a palavra de Deus e a acusação de Satanás. Ele não sabia disso. Hoje eu e você temos as escrituras e a gente consegue olhar o mundo e conseguimos olhar a nossa vida desde a perspectiva de Deus. E isso faz uma diferença muito grande, porque a gente sabe qual vai ser o nosso final. A gente pode ser nocauteado no primeiro round, a gente pode cair, se machucar, mas o apóstolo Paulo diz: nós somos derrotados, nós somos abatidos, porém não derrotados. Nós somos perseguidos, porém não destruídos. Então eu posso ser abatido, mas isso não significa que eu sou derrotado. Eu posso recuperar as minhas forças, conforme esses homens que está lá em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, vai dizer que foram homens que tiraram força das suas fraquezas. Por quê? Porque Deus os ajudou, porque Deus os inspirou, porque Deus os fortaleceu. Eles tiraram forças do meio de suas fraquezas e conseguiram vencer exércitos, apagar a força do fogo, fechar a boca dos leões. Você sabe que está se referindo a esses homens que a gente lê na Bíblia. Conseguiram tirar forças de suas fraquezas. Por quê? Porque Deus os sustentava. E hoje a gente consegue enxergar isso.
A gente consegue olhar lá para frente, embora estejamos passando por momentos de angústias, embora estejamos como José, sendo vendido como escravo, sendo invejado pelos irmãos, sendo odiado, sendo dado como morto, sendo acusado falsamente. Hoje a gente consegue ver que esse Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, mesmo em meio a um monte de tribulações, Romanos 5,3 fala: regozijai-vos. Mesmo em meio a um monte de provações, Tiago 1, versículo 12 diz: alegrai-vos, regozijai-vos pelo fato de passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé vai redundar em bênçãos indizíveis. Então eu posso, apesar de muitas angústias, eu posso levantar as minhas mãos e trocar a murmuração pela adoração. Por quê? Porque eu sei do agir de Deus. Eu sei que Jó 42:2, Jó compreendeu também, diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Todos os planos de Deus serão levados a cabo. Mesmo que eu esteja sofrendo agora, eu sei que o projeto de Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não pode ser frustrados. Hoje eu tenho essa revelação. Hoje você tem essa revelação. Esse é o privilégio que nós temos. Abraão não tinha Bíblia. Esses homens não tinham as Escrituras para norteá-los. E aí Romanos capítulo 15, Paulo vai dizer que tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que a gente tenha esperança. Então hoje a gente lê a história desses homens que se transformou em escritura sagrada. E apesar de estarmos no monturo e no momento de necessidade, a gente sabe que esse Deus, o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Daniel, o Deus desses homens é o nosso Deus, e Ele vai fazer com que a gente tenha um momento de honra na nossa vida também. Então receba essa palavra de meditação. Isso aqui é uma introdução para uma série de mensagens que a gente vai estar ministrando do poço ou da cova ao palácio. Nós vamos estar usando a trajetória da vida de José. Isso aqui foi uma introdução para despertar em você uma vontade imensa de estudar a Bíblia Sagrada e de levantar as suas mãos, não importa o momento difícil que você esteja vivendo, por saber que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas e Ele fará com que todas as coisas terminem bem. Deus abençoe a sua vida, Deus guarde o seu coração, que Deus te leve a adorá-lo, mesmo que você não compreenda o que está acontecendo agora, mas porque você sabe o que vai acontecer no futuro, aqui no presente, você pode levantar as suas mãos e adorar a Deus, porque todas as coisas terminarão bem para a glória do nome dEle. Um grande abraço, até o próximo programa, em nome de Jesus.